Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês mais uma vez a respeito da presença da religião na vida política. Mas dessa vez eu gostaria de discutir uma questão específica. Será que a participação dos grupos religiosos na vida política, e na verdade aqui eu estou delimitando esses grupos religiosos, a participação específica dos grupos cristãos. Será que a participação dos cristãos no mundo político, dos grupos cristãos no mundo político, faz com que esse mundo se torne mais secularizado, mais desacralizado, ou será que é exatamente o contrário? A participação política faz com que a sociedade se torne cada vez mais religiosa, cada vez mais a presença da religião se fortifica na sociedade, exatamente porque ela está fugindo da sua esfera privada e invadindo agora a esfera pública, a esfera do mundo político e tentando influenciar a sociedade através da sua participação. Então essa é a questão que eu gostaria de debater com vocês. Quer dizer, a participação dos grupos religiosos na vida política é uma prova da dessacralização desse mundo, da secularização da religião, ou da sociedade, ou melhor, a participação dos grupos cristãos na sociedade mostra ou prova que a sociedade está cada vez mais religiosa, cada vez mais influenciada pelos grupos religiosos. Isso é interessante porque se vocês olharem para o passado não muito distante, nós vamos verificar que principalmente as igrejas protestantes, o mundo protestante, não gostava de participar da vida política, não se interessava muito pela vida política, não participava da vida política. Pelo contrário, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas em geral, achavam que a vida política não tinha muita relação com a vida religiosa. A vida política era uma coisa e o mundo religioso era outro. Isso era tão comum, era tão forte que os candidatos não tinham acesso à igreja, não participavam dos cultos. As igrejas faziam questão de dizer que política é uma coisa e religião era outra coisa. Mas a gente percebe que essa realidade mudou, que isso não é mais assim, que a religião tem se envolvido diretamente com as questões políticas e os políticos têm se envolvido diretamente também com a religião, inclusive participando das suas celebrações, e muitos deles aparecem nas igrejas ao lado dos líderes religiosos exatamente para ganhar apoio e reforçar a sua liderança política e para reforçar o seu curral eleitoral. As igrejas não gostavam de se associar à vida política porque sempre entenderam que o mundo político era um mundo mais ligado à corrupção, à desonestidade, a algo que não estava muito próximo da vida religiosa, que não contribuía muito para um cristão, para a vida da igreja, para a vida religiosa. Mas essa realidade mudou. A igreja pensava assim também porque entendia que existia um mundo sagrado e um mundo profano. Existia um mundo lá fora e um mundo dentro da igreja. E que o cristão era diferente. Ele participava da sociedade, mas ele não se misturava à sociedade, ele não se misturava com a sociedade. Então o cristão era quase que uma pessoa que não se envolvia com a sua cultura, que não se envolvia com os problemas sociais. E esse cristão, então, ele era separado desse mundo.
Esse mundo era um mundo perigoso, era um mundo do pecado, era um mundo profano, que o cristão tinha que estar separado dessa realidade. Mas ultimamente a gente tem ouvido falar muito das igrejas e dos protestantes e dos evangélicos participando da vida pública e até mesmo da vida partidária. Isso tem se concretizado naquilo que a gente tem costumeiramente chamado de frente parlamentar evangélica ou bancada evangélica na Câmara Federal. O que é isso? Como é que ela se constitui? A bancada evangélica nada mais é do que parlamentares, deputados federais e senadores que foram eleitos com o apoio de seus grupos religiosos, de suas igrejas, e por isso lá na Câmara Federal eles formam o que a gente chama de bancada evangélica. Atualmente essa bancada é formada por 80 deputados federais e 4 senadores, que vem dos mais variados grupos religiosos, dos mais variados grupos evangélicos. Mas 3 grupos evangélicos têm predominado na formação da bancada evangélica, principalmente a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Universal e a Igreja Batista. Esses são os 3 grupos que conseguiram eleger o maior número de deputados federais e senadores, que compõem então a bancada evangélica. Mas, além desses, existem outros deputados que fazem parte de outros grupos evangélicos minoritários, mas que também estão representados ali. Então é uma bancada bem espalhada nos grupos evangélicos, mas esses 3 grupos maiores e que têm a maior representatividade nessa bancada. A bancada evangélica ela vem crescendo a cada legislatura. Em geral, eles defendem pauta como se posicionar contra o aborto, contra a homossexualidade, contra a discussão de gênero. Por exemplo, são algumas pautas que eles defendem e que não abrem mão e que por isso muitas vezes tomam uma posição firme e conservadora em relação a esses temas. Agora, um problema também muito grave da bancada evangélica é que muitos dos seus participantes têm problema com a justiça. Isso ficou tão marcado que levou os jornalistas a afirmar em 2012 que a bancada evangélica se caracterizava por ser a mais ausente, a mais inexpressiva e a mais processada. Infelizmente, essa é uma marca negativa dessa bancada, quando poderia ser algo muito positivo e representativo das igrejas e dos grupos religiosos e que poderiam dar uma grande contribuição à sociedade, mas ficou marcada e tem sido marcada de forma negativa. Como eu falei, em geral, a preocupação dessa bancada está em defender a família, em ser contra qualquer assunto relacionado à homossexualidade, à liberação de drogas e ao mesmo tempo também não apoiam as expressões culturais que estejam relacionadas às religiões de matriz africana, por exemplo. E nesse sentido eles são conservadores sobre vários aspectos da nossa cultura. A ação desse grupo é tão forte dentro da Câmara Federal e a sua influência é tão grande na sociedade e no mundo político que eles conseguiram, por exemplo, derrubar o programa que tinha como objetivo levar para a escola a discussão a respeito da homofobia e que tinha como objetivo também produzir um kit de combate à homofobia que depois ficou maldosamente batizado como kit gay. Portanto, essa pequena amostra dessa influência da religião e dos parlamentares evangélicos na sociedade demonstra que a nossa sociedade ela está longe de ser secularizada, está longe de ser uma sociedade laica.
Bem, pessoal, essas eram algumas questões que eu queria trazer para a gente discutir, para a gente fazer uma reflexão. Nos próximos vídeos continuaremos debatendo ainda a questão da laicidade, da secularização e da participação política dos grupos religiosos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!